nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Amém. Os irmãos estão aí abertos no livro de Juízes, capítulo 10. Eu vou ler agora do versículo 11 ao 18, que diz assim: Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo o que te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Eu vou continuar até o versículo 6 do capítulo 11. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Que o Senhor então abençoe a leitura dessa palavra. Nós estamos na sequência dos estudos do livro de Juízes. E nós estamos estudando o livro de Juízes, né? Especificamente os juízes em si, não o livro, né? E a ilustração, o que nós estamos entendendo? A ilustração divina da derrocada da sociedade. Como Deus mensurou como a sociedade vai decaindo gradativamente até ao completo caos no livro de Juízes. Conforme ele vai pincelando os personagens que nós vamos estudando, a gente vai entendendo um pouquinho mais o que está acontecendo. Aí eu pergunto a vocês: eu erro? Vocês acham que eu erro? Acho que eu erro. Vocês erram? Sim, com certeza. E eu pergunto: Deus erra? Deus não erra. Se Deus não erra, quem é que acha que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso, a Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus e Deus não erra, tem erro na Bíblia? Se tiver erro na Bíblia, é a palavra de Deus? Não pode ser. É um raciocínio lógico simples. Se Deus não erra e a Bíblia é a palavra de Deus, na Bíblia não tem erro. Só tem erro. Ok? Amém. Muito bem. Então, não pode ter erros na Bíblia. Então, a minha oração hoje é que a palavra de Deus possa, de fato, falar aos nossos corações. Tá? Para isso, a gente precisa observar com uma certa humildade aquilo que o texto nos diz. Nós já estamos caminhando para o final dessa série, tá? Tem hoje, depois tem Sansão e acabou. Tá? E nós já percebemos nesse momento, aqui onde nós estamos, alguns elementos visíveis que ilustram bem o deterioramento de uma sociedade. Então a sociedade no livro de Juízes, nesse ponto aqui onde nós estamos, ela já se encontra repleta de homens fracos
que é um dos indícios, os homens vão ficando cada vez mais fracos. O casamento vai perdendo o valor, as mulheres vão ficando mais empoderadas, as igrejas vão ficando corrompidas, existe uma busca desenfreada por milagres, as pessoas ficam querendo milagres e vão abandonando aquilo que a Bíblia diz que é necessário, que nós tenhamos o culto racional. Os homens vão ficando cheios, vão ficando idolatrados. Os homens, pastores e líderes, eles vão sendo idolatrados, né? Eles vão se auto-intitulando apóstolos e todo quanto é título que a Bíblia proíbe. Então a gente já está nesse cenário e a gente viu no domingo passado que mesmo em meio a um cenário completamente caótico, mesmo em meio a um cenário onde a sociedade está totalmente destruída, existem pessoas normais tentando salvar a sociedade, mesmo que sem saber, ali casando-se, tendo filhos e tudo mais. Bem? E um dos personagens aqui, quando a gente vai tratar hoje, é Jefté. Jefté é o personagem na Bíblia que mais me irrita, pessoalmente. É o personagem que eu menos gosto na Bíblia. E olha que tem Jezabel, tem um monte de personagem irritante na Bíblia. Mas Jefté, no top 3 eu diria, Jefté, os amigos de Jó e a esposa de Moisés. Tá? 3 piores para mim. São que eu leio, não Débora nem tanto, né? Mas os 3, Jefté, os amigos de Jó e a esposa de Moisés, me irrita. Eu vou lendo o texto e vou ficando nervoso com aquilo. Os amigos de Jó vão provocando Jó ali, falo, caramba. Ter paciência de Jó mesmo para ter uns amigos desses. E Jefté é o pior de todos para mim, tá? Pior de todos os personagens da Bíblia. Porque quando você tem Jezabel matando os profetas, beleza, tá claro, ó, tá ali, inimiga do povo, tá matando o povo, beleza. Agora Jefté não. Até hoje você vai ouvir as pregações e os pastores vão dizer que Jefté é um exemplo dos improváveis usados por Deus. Porque ele era filho da prostituta, né? Aí fala, não, mas é um exemplo, tá vendo? Não sei o quê. Mas nesse momento, tem vários exemplos de improváveis na Bíblia. O próprio Davi era pequenininho, venceu Golias. Tem vários exemplos na Bíblia de improváveis que foram, de fato, usados por Deus. Jefté não é um deles, tá? Não pode ser, não pode ser. Mas não assim, o personagem, mas aquilo que ele representa. A história dele em si não é tão grave, mas aquilo que ele vem representando na perspectiva do decaimento da sociedade. E o que é que ele representa? Jefté representa homens que decidem seguir o seu próprio caminho ao invés da palavra de Deus, ao invés do caminho da Bíblia. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso no singular porque não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. O apóstolo João, quando vai descrever e narrar sobre Jesus Cristo, ele disse o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo, a palavra, é o próprio Deus, que estava no princípio, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando nós temos a Bíblia, nós estamos vendo tudo 100% que Deus nos permitiu conhecer de Jesus Cristo na Bíblia. E Jefté representa alguém que escolheu seguir o seu próprio caminho ao invés de seguir a Bíblia. Todos nós temos essa decisão a tomar. Seguir a Bíblia ou seguir os nossos próprios caminhos. Amém. E essas decisões têm consequências. Deus, conforme nós lemos aqui, Deus não respondeu à oração conforme o povo esperava. Primeiro, o povo orou e disse, Senhor, os amonitas estão aqui, e o que a gente vai fazer? Nos salve. E Deus falou assim, não, vocês não foram servir a outros deuses? Agora vai lá, busca seus deuses. Aí eles falaram assim, não, Senhor, a gente vai fazer tudo certinho agora, então vamos servir a Deus e, poxa, só dessa vez o Senhor nos salva. E aí resolveram fazer as coisas certas. E o que Deus respondeu para eles? Nada. Deus não respondeu nada.
E aí o que acontece? Muitas vezes na nossa vida nós oramos, nós pedimos, nós falamos com Deus e Deus não responde nada. Não tem uma viva alma que vai responder. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ouvi um testemunho. Eu não era muito sábio, tá? Muito são, eu era bem burrinho, vamos dizer assim, né? Eu ouvi um testemunho de alguém que falou uma coisa e como Deus respondeu e tal. E aí eu falei assim, não, vou fazer também. Aí escrevi, né? Escrevi para Deus uma cartinha, né? Escrevi para Deus, para a minha oração lá. Aí eu fiquei pensando, não, Deus vai ouvir minha oração. Coloquei, eu morava num apartamento, botei a carta na janela. Falei assim, olha, o vento vai bater, o apartamento era de esquina, ventava loucamente no apartamento. O dia inteiro ventando, a janela quebrava, era uma confusão. Eu falei, o vento vai bater, se cair, se acontecer alguma coisa, se o papel for embora, é porque Deus ouviu minha oração. Fui dormir. No dia seguinte eu acordei, onde estava o papel, gente? Na janela parado. Nem caí para dentro, ele caiu para me enganar, para eu tentar, estava paradinho na janela. Deus às vezes não responde às nossas orações. E a gente fica meio que tentado a seguir o nosso próprio caminho. O que a gente faz quando Deus não responde a nossa oração? O que a gente faz? O que a gente precisa fazer quando Deus não responde a nossa oração? A gente faz o que está na Bíblia. A gente não vai inventar uma coisa nova, radical. A gente vai fazer o que está na Bíblia, vai seguir o que tem que ser seguido e, no dado momento, se Deus se agradar de nós, Ele responderá. Esse é o princípio. E esse princípio está bem... Tem aquele texto que todo mundo já conhece, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, não é isso? Está lá em 2, se humilhar, está lá em 2 Crônicas, esse texto. 2 Crônicas é depois do livro de Juízes. Mas antes do livro de Juízes, já tem essa regra lá em Deuteronômio 28, que diz o quê? Se o povo se humilhar, se o povo se arrepender dos seus pecados, Deus vai responder. Então, primeiro, antes de você esperar que Deus responda, você faz o que Deus manda. Amém. Depois ele vai conduzindo. Por exemplo, Jesus sempre deu esse exemplo. Jesus chamou Pedro. Pedro andou sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas. Nunca andei. Eu imagino que nenhum dos irmãos andaram também sobre as águas. Mas Pedro andou. Então ele foi alguém grande. Mas antes dele andar sobre as águas, ele estava pescando. Jesus falou para ele que pescou a noite toda aí. Pesquei. Pegou nada não? Não. Joga de novo. Aí ele, porque tu pediu, né? Você falou, eu vou jogar. Ou seja, eu sou pescador. Eu passei a noite inteira, eu entendo. O mar, tá sem vento, tá aqui, não tem nada. Mas o senhor tá mandando, vou jogar só para... É assim. Jogou, saiu com a rede cheia de peixe. Qual era a profissão dele? Pescador. Saiu cheio de peixe. O que você imagina? Agora ficou bem. Tranquilão. Fiz uma venda alta, fechei bons contratos. Eu estou feliz da vida. Aí o que Jesus falou para ele? Beleza, né? Pescou? Legal? Agora larga tudo e me segue. Amém. Se ele não tivesse feito isso, ele nunca ia andar sobre as águas. É gradativamente. Primeiro ele joga, ok, obedeceu. Depois ele fala, larga tudo e me segue. Aí ele obedece de novo, larga e segue. E depois, ao longo da história de Pedro, você vai ver que várias vezes Jesus foi mandando, dando ordem, e ele foi seguindo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até que ele andou sobre as águas. Até que chegou ao ponto que ele ia caminhando, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, e a sombra de Pedro curava os doentes, os enfermos e tudo mais. Mas ele não começou assim. Ele começou gradativamente, obedecendo ao que está escrito. Isso já estava escrito na lei, lá em Deuteronômio 28. Então, aqui nesse momento, o povo já tinha plenas condições e capacidade de conseguir reagir a uma situação onde Deus não respondesse. E aí eles decidiram seguir o seu próprio caminho. O que acontece quando você faz isso? Vamos lá em Salmos, capítulo 81. Salmos é o livro do meio da Bíblia. Fecha a sua Bíblia, abre no meio que você vai cair em Salmos. Sempre falo isso para todo mundo, né? Salmos, capítulo 81. E vai falar um pouco sobre homens que decidem seguir o seu próprio caminho, ao invés de seguir os caminhos de Deus. Amém? Amém? Esperar o pessoal chegar lá. Salmos 81, eu vou ler o versículo 10 em diante, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito.
abre bem a tua boca e tá encherei. Ou seja, Deus vai abençoar. Mas, ele está prometendo, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com um mel saído da rocha. Quando a gente foi comer lá na Mama Jama, pizzaria, né? Mama Jama, tinha um negócio lá, escrito lá, né? As vantagens da pizza do Mama Jama. Essa pizza usa ingredientes de não sei o que lá, faz não sei o que e tal. E uma das coisas era assim... A farinha vinha lá da Itália e deixava a pizza mais leve e ela moída 2 vezes mais. Isso, mas era a farinha mais fina importada da Itália. Por isso a pizza ficava mais leve. Não sei se isso é verdade ou não, mas o conceito de que a farinha mais fina é algo elevado, nobre. E é isso que Deus está prometendo aqui para aqueles que seguem os caminhos do Senhor. A farinha, o trigo mais fino, e fartaria com um mel saído da rocha. No entanto, eles escolheram os seus próprios caminhos. E isso é algo que me irrita bastante. Porque o texto está ali. E às vezes, nós estamos diante, na maioria das vezes, nós estamos diante dessas decisões também. Seguir o que Deus manda ou seguir o que a gente quer. Normalmente, quando a gente segue o que a gente quer, a gente paga um alto preço. Um alto preço. Muito bem. Que mais Jefté representa? Versículo 18 diz assim, do capítulo 11, né? Que mais Jefté representa? Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente o sol à terra dos Moabitas e alojou-se em Arom, porém não entrou nos limites... Não é esse aqui não. Vou falando aqui e vou continuar. Deixa eu achar aqui. Capítulo 10, versículo 18. Desculpa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. O que é isso aqui que eles fizeram? O que é isso? O tempo todo, primeiro, no livro de Juízes, a gente já percebe que os problemas estão nessa região ali. Gileade, Mispá, tudo isso aí você vai vendo, já passou por isso aqui várias vezes, já falei isso aqui todo domingo. E o que o povo está dizendo assim? Olha, quem vai ser o primeiro a sair? Esse vai ser o nosso chefe. Eles estão orando, Deus não respondeu. E o que eles fizeram então? Fizeram um voto para Deus. Isso é que eles estão fazendo. Aquele que sair vai ser o nosso chefe. Pois eu digo aos irmãos todos que estão aqui, não faça votos. Não faça votos, tá? Eu já cansei de discutir isso aqui. Não faça votos, não faz votos, está errado, vai te trazer mal. Vou dar alguns exemplos. Os exemplos que eu vou trazer aqui eu já discuti com alguns irmãos, tá? Então, ninguém fica ofendido comigo. Batismo. Existe uma forma correta, bíblica do batismo de ser batizado. Mas aí eu falo isso com as pessoas falam assim, não, quando X coisa acontecer, quando tal coisa acontecer, eu vou me batizar. Não precisa significar grandes coisas, mas é uma ordem. Foi o primeiro texto que eu li hoje na abertura do culto. Marcos capítulo 16 manda ir pregar e batizar. Outro exemplo, casamento. Eu falo, irmãos, fornicação é pecado. É um pecado grave que aprisiona. Casa logo. E aí eu ouço, não, mas quando Deus fizer X, Y, Z, eu faço isso. Pois eu digo, não faça isso. Não faça voto. É melhor não fazer o voto. Fazer o voto é uma coisa horrível. Repito, não faça votos. Vamos lá em Provérbios, capítulo 20, para a gente entender por que o voto é tão ruim. Exemplos de votos. Eu vou subir a escadaria lá de joelhos se Deus fizer tal coisa. Não faça isso.
se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo. Não faça isso. Se Deus me abençoar, eu vou cuidar da minha avó. Não faça isso. Não faça voto. Tá? Amém. Provérbios 20 diz assim, capítulo 20, versículo 25. Laço. O que é laço, irmãos? O que você entende que é laço? É uma armadilha. É algo que te aprisiona. Tá? É um laço. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. Então, preste atenção. Como o homem apropria-se daquilo que é santo? Ó, gente, ajuda ali a Monique, que está tentando achar lá Provérbios. Vai lá, Zé. Achou? Beleza. Então, ó, laço, capítulo 20, versículo 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. Como você se apropria, então, do que é santo? O que é santo? É aquilo que é de Deus, separado para Deus. Como você faz isso? E só refletir depois de feito os votos. Quando você faz um voto, você está se apropriando do que é santo, do que é de Deus, daquilo que não lhe cabe. E isso é uma armadilha, é um laço que vai te prender, vai te aprisionar. Como assim fazer um voto é me apropriar do que é de Deus? O que isso tem a ver? Como é que você chega a essa conclusão? Tem nada a ver. Quando você faz um voto, você está se apropriando do futuro. É exatamente isso. Você está dizendo assim, não, se Deus fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Você está condicionando o seu futuro. Lá em Tiago, capítulo 4, tem aquele texto que vai dizer, olha, não se preocupe com amanhã, não diga que amanhã farei isso, farei aquilo outro, ou farei aquilo outro. Diga ao contrário, diga senão o seguinte, se Deus me abençoar, farei tal coisa, se Deus permitir, farei tal outra coisa. Jesus Cristo disse, não basta cada dia o seu mal. Ele disse para você não se preocupar com o dia de amanhã, se preocupa com hoje, com agora, o mal do dia. E você se preocupar com o futuro, você está se apropriando daquilo que não é seu. O futuro a Deus pertence. Isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Mas é um conceito bíblico, porque está a todo tempo que o futuro pertence, está nas mãos de Deus. Depois os irmãos leem Tiago, capítulo 4, para entender melhor isso. Amém. Jefté não deveria ser escolhido. Não deveria. O pessoal aí acompanhando os sermões, né, a série de Juízes, já entendeu alguns requisitos para alguém ser chamado por Deus, né? E Jefté não se enquadra nesse quesito. Deus não chama qualquer um para fazer as suas obras. Meu Deus do céu! Deus não chama qualquer um para fazer as suas obras. Não chama. Ele diz, porque o que o texto diz? Estejam sempre prontos para toda boa obra. É uma ordem estar prontos para toda boa obra. Amém. Então você tem que cumprir certos requisitos para cumprir toda boa obra. Por exemplo, eu quero ser pastor. Eu posso ser pastor se eu não for casado? Não, porque a Bíblia diz lá que ele precisa ser marido de uma mulher só, ter os seus filhos, ter esposa, tem um monte de requisitos. Então você cumpre os requisitos. Nesse momento aqui, desse texto, né, esteja sempre pronto para cumprir toda boa obra, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Renato, abre aí, se você achar, você lê para a gente. Tá? Capítulo 3, versículo 17. Fala de estarmos prontos para todas as boas obras de Deus. Achou? Pode ler. 17. Isso. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso. Então, a palavra, como é que você se instrui para toda boa obra de Deus? De acordo com o que a gente leu aí? Através da palavra. Você segue a palavra, você segue os requisitos bíblicos. Se você estiver dentro da Bíblia, você está, então, pronto, instruído para a palavra de Deus. Amém. Deus vai usar aqueles que se dispuserem a cumprir os seus requisitos para as boas obras. No caso, Jefté, a gente já sabe que por conta da sua família, por conta dele ter sido filho de uma prostituta... Olha, isso se aplica hoje, gente. Quem é filho de uma prostituta pode se tornar um homem santo e trabalhar na obra de Deus? Pode, perfeitamente. Mas nesse tempo, não. Porque a gente já viu lá que tinha uma questão
que vai além de ser qualquer um. Tinha uma linhagem messiânica que está sendo tratado, tinha a genealogia, e no caso de Jesus Cristo, ele vem de uma linhagem que não tinha grandes erros. Todos eram pecadores, né? Mas eram famílias. É por isso que Abraão, por exemplo, Abraão teve seu filho Ismael, né? Como é que é o nome? Hagai, né? Esqueci, Agar, isso. Em inglês, né? A gente fica, enfim. Agar teve filho com Ismael. Sara mandou Ismael embora, falou, leva embora essa mulher, manda todo mundo embora, não quer saber disso aqui. E Deus falou, tá certo, é isso mesmo. Por quê? Ismael era o primogênito de Abraão e teve que ir embora com a mãe, foi para o deserto lá, abandonados por Abraão. Por quê? Porque a descendência, naquele caso, precisava ser correta, dentro de um casamento correto. Então era Abraão e Sara. Muito bem. Então já nessa altura do campeonato aqui, em Juízes, essas condições já eram estabelecidas. A gente já viu lá, logo no primeiro sermão, fala sobre isso, sobre a importância da família, como isso vai abençoar os nossos filhos, enfim. Não vou me alongar nisso. Também não vou me alongar nisso, porque depois os irmãos que quiserem, eu tenho um vídeo lá no YouTube só sobre isso, só sobre por que Jefté não deveria ser chamado, explicando tintim por tintim todos os senões da Bíblia que impedem que ele seja chamado. O que eu vou me ater agora é na consequência em uma sociedade em que busque o seu próprio caminho, não a Bíblia. Isso aqui é o importante para nós aqui, nesse momento. Versículos 39 e 40. 11. E sucedeu que ao fim de 2 meses... eu pulei aqui, vamos ler um anterior aqui rapidinho. Irmãos, eu estou meio confuso aqui, que eu derramei café aqui no meu sermão todo, aqui uma confusão. Aí eu não sei o que eu fiz aqui. Aqui, achei. Não, eu derramei café mesmo. Uma cafelança, beleza. Então a consequência disso e também dos que vivem uma sociedade que faz seus votos, né? O povo elege um libertador. Quem é Jefté? Jefté é um libertador elegido pelo povo a despeito da vontade de Deus. Vocês acham que isso acontece hoje? As pessoas confiam em pessoas que elas elegem radicalmente mais do que em Deus? Sim. Com certeza, por isso que tem Bolsonaro, por isso que tem Lula, por isso que tem todos os políticos que são idolatrados. E sempre as consequências são desastrosas. E aí eu vou direto para a parte que mais me incomoda. Versículos 30 e 31. E Jefté, então ele foi escolhido por causa de um voto. E agora ele mesmo vai fazer o seu voto. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. O que ele está dizendo? Olha, eu vou sair na guerra contra os amonitas e se eu vencer, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu bater os olhos, eu vou oferecer para Deus. Como? Um sacrifício. Eu vou matar essa coisa, eu vou queimar essa coisa, vai ser um holocausto para o Senhor, vou fazer isso para o Senhor. Quando ele fez um voto, ele se aprisionou e tentou tomar para si aquilo que era de Deus, é que a gente já aprendeu. É o político que fala gritando: e conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, nós estamos mais livres hoje? Claro que não. Claro que cada dia estamos menos livres, mas a gente acredita nisso. Estou falando mal de político X ou Y, a gente tem que votar, a gente vota, beleza. O que eu estou falando mal é em confiar no político ao invés de confiar no Senhor, no caminho do Senhor. Então, quando ele faz um voto, ele fez para si uma armadilha, um laço. Ele disse: aquilo que eu vir, eu vou oferecer ao Senhor. E aí, verso 32 e 33. Assim, Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então ele ganhou, Deus abençoou, ele ganhou. E aí o que aconteceu no versículo 33? E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Ele fez uma grande vitória, Deus deu uma grande vitória para ele. Versículo 34.
Vindo, pois, Jefté a Mispá, chegando em casa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Então Jefté foi lá, ficou até emocionado, venceu. A filha veio dançando para receber o pai, cheio de coisa, dançando, meu pai e tal, beleza. Na maior alegria, para dar um abraço no pai. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha, sua filha única, viu seu pai chegando da guerra, dançando, se arrumou com adufes, rodando, comemorando, aquela coisa, né? E aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse, minha filha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. O que ele está dizendo para ela aqui então? Eu vou te matar e vou te oferecer em sacrifício e holocausto ao Senhor. É isso que ele está dizendo. E eu fico de fato emocionado porque ele está cometendo um pecado esdrúxulo, absurdo, severamente condenado na Bíblia, na lei do Senhor, várias e várias e várias vezes, que é o quê? Passar o seu filho pelo fogo. E ele está fazendo isso, a Bíblia condena isso, não fazer como os filhos de Amon, de não sei quem, que façam seus filhos passar pelo fogo. Ele está fazendo exatamente um pecado que Deus já condenou e ele acha que está certo. Ele acha que está certo em cometer um pecado grave contra o Senhor, simplesmente porque ele fez um voto. Não faça votos. Ele não vai desistir, porque ele acha que está certo. Versículos 36. E ela lhe disse, meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. A filha dele também seguiu o seu pai, que é o que acontece com o povo quando fica cego atrás de político. Eles vão fazendo as coisas erradas e nós vamos seguindo e acompanhando e batendo palma. Tá certo, ele tá certo. É melhor ele do que o outro. Se ele não fizer, vai acontecer não sei o quê. Tem que ser ele. E a gente vai seguindo, não só político, decisões em geral e tudo mais, e a gente vai perdendo a capacidade de raciocinar e pedir bom senso. Eu pedi bom senso aqui para os irmãos na questão da vacinação, certo? Se eu falar isso por aí, as pessoas vão me condenar. Eu não vou fazer exame antes de tomar vacina, eu sou maluco? Não, claro que não. Bobeira. Cara, só faz o exame. As pessoas vão seguindo. E isso, esse seguimento, esse ato de seguir cegamente vai trazendo morte. Morte. Versículo 39 e 40. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Ele matou sua filha, ele fez ela passar pelo fogo, queimou sua filha em holocausto. Um pecado grave. E esse pecado grave virou um ritual perpétuo em Israel. Eles passaram a fazer isso todo ano, de ano em ano. Um costume mórbido se inseriu na sociedade por conta de um voto que o povo fez. Por conta do ato de não seguir o que a Bíblia manda. Toda a sociedade sofreu. Irmãos, todas as grandes mudanças na Bíblia, 100% delas, os grandes momentos de mudança, eles vêm acompanhados de muita morte. Muita morte. Quando a gente fala no dilúvio, as crianças pensam na arca, nos animaizinhos, e é tudo muito bonito. Mas Noé estava lá dentro com a sua família, enquanto o mundo inteiro estava morrendo afogado. Amém. Morrendo afogado. E aí veio uma mudança, o dilúvio. Faraó, antes de chegar Moisés, Faraó manda matar os meninos lá.
E é a morte, porque Deus transforma o mal em bem, né? O que José vai dizer para os seus irmãos. A morte dos meninos que Faraó mandou matar, jogando no rio Nilo, foi o que acabou trazendo também salvação, porque dentre esses meninos estava Moisés, que foi posto num cesto no rio Nilo. Então eles cumpriram. E aí no Nilo ele acabou sendo o libertador do povo. Mas antes disso, morreu muita criança. No final do livro de Juízes, vai começar depois, em 1 Samuel, a história do reinado. Muita morte. No final do livro de Juízes, o povo está se degladiando ali, morrendo todo mundo. Depois que Salomão podia escolher o que quisesse de Deus, e ele escolheu sabedoria. E ele foi o homem mais sábio. Diz a Bíblia que viam reis de todos quanto é lugar para ouvir Salomão falar. No final da sua vida, ele acabou como um tirano lunático, pior do que qualquer Hitler poderia imaginar, sonhar em ser, matando, destruindo seu povo, fazendo tudo de ruim. Por quê? Porque num dado momento, ele decidiu seguir o seu próprio caminho, ao invés de seguir os caminhos de Deus. Amém. E isso causou, essa morte toda causou o quê? A divisão do reino. Antes do exílio, o povo foi escravizado e mandado para o exílio. O povo estava morrendo dramaticamente, clamava a Deus. Israel estava para acabar. Veio o exílio. Antes de chegar a mudança do exílio, então, veio os profetas do exílio, como, Elias e tantos outros. Antes disso, vieram muita morte. Antes de chegar a Jesus Cristo, Herodes mandou matar todos os bebês. Todos os bebês, mandou matar. Por isso Jesus Cristo fugiu. Só voltou, José, Maria e Jesus só voltou depois que ele morreu. No livro de Apocalipse, quando fala do fim das coisas, diz lá que 1/3 de toda a humanidade vai morrer. 1/3 de, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo hoje. Se for hoje, se for daqui a 1000 anos, quantas pessoas não vão ter no mundo? 1/3 de toda a humanidade morrendo. Jefté vai aterrorizar ainda o seu povo, na continuação do texto, vai matar muita gente, gente do seu próprio povo, vai ser horrível. E no próxima série eu vou encerrar com Sansão. E nós estamos vivendo, pode deixar, nós estamos vivendo um momento de muita morte, não é isso? É pandemia, é não sei o quê, é fome aumentando, momentos de desgraça. Momentos de desgraça, que fazem a gente pensar, será que estamos vivendo uma transição? Eu não tenho essa resposta, tá, gente? Não tenho. Mas será que estamos vivendo esse momento de transição? E aí, pensando nisso, eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá no livro de Isaías. Dá um pulinho lá em Isaías, capítulo 35. Pode abrir e deixa aberto aí. Toda essa série tem o propósito de nos preparar para o mundo que nós estamos vivendo. Vai abrindo aí, enquanto eu vou falando. Eu entendo que todos os elementos que nós estudamos aqui, da decadência moral da sociedade, todos eles que estão descritos no livro de Juízes, já estão plenamente inseridos nos dias de hoje. Os irmãos concordam comigo? Amém. Amém. Plenamente inseridos. Não tem nenhum que não esteja já ativo aí. Tudo que foi pregado aí. E por causa disso, nós temos vivido tempos difíceis. Por causa disso, nós temos vivido tempos de morte, de doenças, de praga. E Deus está sendo generoso conosco, irmãos. Aqui, da nossa igreja aqui, Deus está sendo generoso conosco. Porque Ele nos prepara gradativamente. Não traz a coisa de súbito, sem nós estarmos preparados. Mas nós precisamos estar o quê? Preparados. O livro de Isaías, até o capítulo 34, o livro de Isaías todo ele é profético, tá? Fala de Jesus, fala da chegada de Jesus, ele foi escrito 700 anos antes de Cristo, ele fala tudo sobre a chegada de Jesus, fala sobre a segunda volta de Jesus, fala sobre um monte de coisa do futuro. Mas até o capítulo 34, ele está falando de punições que Deus dá às nações.
Então ele fala, olha, porque essa nação cometeu tal pecado, tal coisa vai acontecer. Ele vai falando. E o capítulo 35, ele marca a mudança. Ele é o capítulo da mudança. Porque a partir dele, Deus vai começar a trazer livramento. Tem a oração lá do rei Ezequias e tal, e os povos se circundaram. Deus vai trazendo livramento e ele vai usando esse livramento para ilustrar a vida no céu e uma série de outras coisas. Então o capítulo 35 marca esse momento de mudança. E eu acredito que nós estamos vivendo esse momento de transição. Quantos anos de transição? Considera 1 milhão de anos. Se acontecer antes, amém. Tá? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Vou ler o capítulo inteiro, que é pequenininho. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Então, se tem alguém se sentindo fraco, se tem alguém temeroso, é hora de dobrar o joelho no chão, fortalecer as suas mãos, dobrar o joelho no chão, porque Deus vai fortalecer e firmar o seu joelho. Nós precisamos proteger os mais fragilizados, em especial as crianças. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. E então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, isto mesmo, loucos não entrarão. Até mesmo os loucos não entrarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, e nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo e alegria, eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e gemido. Deus promete que afugentará, não errarão, desculpa. Deus promete que afugentará de nós a tristeza e o gemido. É uma promessa de Deus. Vai se apartar de nós a tristeza e o gemido. E esse é o capítulo para nós hoje. É um livramento que Deus oferece de graça para aqueles que o texto diz que são aqui resgatados do Senhor. E no versículo 9 chama eles de remidos, só os remidos. Então a pergunta que eu queria trazer hoje é: o que eu preciso fazer para me tornar um desses? O que eu, Francisco, preciso fazer para me tornar um destes remidos, o qual Deus vai afugentar de mim a tristeza, vai afugentar de mim o choro, o gemido, e me dará um caminho onde não haverá mais pranto. O que eu preciso fazer? Quais são as obras que eu tenho que fazer para fazer aquilo que Deus manda? E aí eu vou convidar os irmãos, já estou acabando, para ir lá em João capítulo 6. Porque essa pergunta fizeram a Jesus diretamente. As pessoas chegaram a Jesus e queriam saber de Jesus o que é preciso fazer para executar as obras de Deus. O que eu preciso fazer para fazer a vontade de Deus? O que eu preciso fazer? João, capítulo 6, versículo 28. João capítulo 6, versículo 28. Então chegaram para Jesus e disseram para ele, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Gente, preste atenção nessa pergunta. O que nós faremos para executar as obras de Deus? Chegaram para Jesus em pessoa e fizeram essa pergunta. A resposta que Jesus
deu para eles, serve para mim? Serve para os irmãos? Serve para todo mundo. É a resposta de Jesus. Qual é a obra que eu preciso fazer para fazer as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra, versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então Jesus está falando assim, olha, a única coisa que você precisa fazer para se tornar um remido, um resgatado do Senhor, alguém que vai ser salvo pelo Senhor, que vai ter o seu pranto encerrado, gemido ouvido. A única coisa que você precisa fazer é crer naquele que ele enviou. Quem é esse que Deus enviou? É o próprio Jesus Cristo, que sendo Deus, abriu mão da sua glória para se fazer homem. Amém. Grande é o mistério da piedade, é o que diz lá o texto. Deus se manifestou em carne, carne e osso, se tornou homem. Ora, mas eu creio. O que é crer? É crer que Jesus Cristo é Deus. Todo mundo aqui crê que Jesus Cristo é Deus? Amém. É crer que Jesus Cristo, como Deus, se fez homem, viveu na terra. Por quê? Para pagar o preço do meu pecado. Em toda a Bíblia, não tem um único pecado que não seja punido por Deus. Todos os pecados vão ser punidos por Deus. A questão é, você quer pagar você? Ou você aceita que Jesus Cristo tenha pago por você? Amém. É isso que ele diz, porque Deus não só nos ama. A Bíblia diz lá em Romanos 5 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele olhou para nós e disse, olha, você não presta. Francisco, você não presta. Você é um cara mau, ruim, mentiroso. Mas eu não vou esperar você se corrigir. Eu não vou esperar você abrir mão disso, daquilo outro. Eu vou pagar o preço enquanto você é pecador. Porque o salário do pecado é a morte. O salário é o que você merece. Então, se existe um preço a ser pago pelo pecado, Jesus Cristo está dizendo, eu paguei esse preço. Mas o que eu preciso fazer então? Crer. Vamos lá em Romanos 10. Que diz assim. Romanos 10, são os últimos versículos que eu vou ler. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então, existe um momento na vida em que eu preciso confessar com a minha boca. Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O que ele está dizendo com isso? Que Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz e depois que ele foi enterrado, ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele venceu a morte, para que eu e você também pudéssemos vencer a morte. Amém. Eu mereço ser salvo? Não mereço. Eu vou merecer um dia ser salvo? Não. Nunca. Mas Jesus Cristo, ainda assim, pagou esse preço. No versículo 13, é o último versículo que eu vou ler, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu pergunto, tem exceção para quando diz todo? Não. Qual é a única palavra que serve de exceção para todos? Nenhuma, não tem palavra. Pegadinha. Todo aquele é todo mundo, 100% da humanidade, que orar e confessar, ou melhor, que invocar ao nome do Senhor, vai ser salvo. Amém. E aí, quando eu digo isso, eu falo isso aqui. Aqui. A Bíblia diz que todas as grandes acusações, toda vez que alguém vai ser acusado, é preciso ter 2 ou 3 testemunhas para valer a condenação e o julgamento. Por isso, quando nós saímos para evangelizar, saímos de 2 em 2. Somos nós as testemunhas daqueles que vão confessar a Jesus Cristo. Esse ano, tivemos 318 pessoas nas ruas que falaram assim, não, eu às vezes minto, ou às vezes faço isso. Teve gente que diz, não tem como, eu sou ruim demais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho que pedir para a pessoa parar, para.
Eu não quero saber as desgraças das coisas que você fez, não. Chega. Tem gente que pergunta que acha que vai ser Isso. salvo. Com certeza não. Com certeza não. Devido ao tamanho dos seus pecados que se sentem diminuídos por causa disso. E no final essas pessoas acabam entendendo que não depende delas. Se depender delas, não importa o quanto eu faço, eu não consigo construir uma escada para o céu. Jesus Cristo saiu de lá, veio para cá, para junto comigo me levar para lá. Aí eu pergunto, existe alguém aqui que entende isso também? Fala, não, eu também sou pecador. Sou pecador e mais do que ser pecador, eu aceito a oferta de Jesus Cristo. A Bíblia diz que é um presente, é o dom gratuito de Deus. E se é um presente, nós estamos chegando ao Natal, a gente vai dar presente para os nossos filhos. Quem paga pelo presente? Quem dá ou quem recebe? Quem dá? É quem dá. Jesus Cristo disse que Ele oferece o presente, que é a vida eterna. Quem pagou por esse presente que Ele oferece? Eu posso pagar por isso? Então, se tiver alguém aqui que pense assim, não, eu aceito isso, eu quero receber esse presente. E eu peço coragem para ficar de pé e confessar isso. Amém? Amém. Se não tiver, nós vamos todos ficar de pé e orar. Pode encerrar, pode encerrar. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.